Em Willowbrook, uma pequena cidade situada às margens do rio Crystal, no coração dos Estados Unidos, uma ameaça misteriosa pairava. Os moradores começaram a adoecer um por um, seus corpos enfraquecendo sob o domínio de uma ameaça invisível. Com o passar dos dias, o medo se espalhou como fogo pelas ruas de Willowbrook. A única médica da pequena cidade, Dra. Emily Barnes, trabalhou incansavelmente para diagnosticar a doença, mas cada paciente apresentava sintomas diferentes, impossibilitando identificar a causa. Rumores começaram a circular entre os habitantes da cidade, com sussurros sobre água amaldiçoada e espíritos vingativos assombrando as margens do rio. Alguns acreditavam que era uma punição dos deuses por um pecado esquecido, enquanto outros suspeitavam de uma explicação mais terrena, um derramamento tóxico ou um vírus oculto liberado sobre a cidade desavisada. No meio do caos, um estranho chegou a Willowbrook. Alto e envolto em sombras, ele falava de remédios antigos e sussurrava sobre uma cura escondida nas profundezas do coração da floresta. Desesperada por respostas, a Dra. Barnes procurou o estranho, esperando, contra todas as esperanças, que ele tivesse a chave para salvar sua cidade. Juntos, eles se aventuraram na floresta densa que margeava Willowbrook, as árvores sussurrando segredos obscuros e as sombras se fechando ao redor deles. À medida que se aprofundavam na floresta, descobriram um bosque escondido banhado por luz etérea, onde florescia uma flor solitária, um antídoto para a ameaça invisível que assolava a cidade. Com a cura em mãos, a Dra. Barnes correu de volta para Willowbrook. A médica, dirigindo de volta para Willowbrook, despede-se do homem com um aceno de cabeça e um olhar pensativo. Ela observa pelo retrovisor do carro o estranho seguindo sua jornada a pé, sua silhueta se tornando cada vez menor à medida que a distância aumenta. Ao lado dele, uma densa floresta se estende, com árvores altas e sombras profundas, criando um contraste inquietante com a estrada deserta. O carro branco segue em frente, os faróis iluminando a escuridão crescente enquanto a Dra. Barnes pondera sobre o encontro enigmático, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Enquanto os habitantes da cidade estavam à beira da morte, já na clínica, ela cuidadosamente preparava e administrava o antídoto com as pétalas da flor rara que havia encontrado na floresta. Ao fazê-lo, uma transformação milagrosa varreu a cidade. Pacientes que antes estavam à beira da morte começaram a recuperar a saúde com uma rapidez surpreendente. A doença, que havia assolado a comunidade de maneira implacável, desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando para trás um sentimento de alívio e gratidão. As ruas, antes desertas e sombrias, logo se encheram de vida e movimento, e a cidade voltou a pulsar com energia e esperança renovadas. Curiosa, a médica Barnes observava tudo com uma mistura de orgulho e humildade, sabendo que o poder da natureza havia sido a chave para salvar tantas vidas. Na sequência, Willowbrook permaneceu unido, grato pela orientação do estranho e pela determinação inabalável da médica. A ameaça foi vencida, mas a memória daqueles dias sombrios permaneceu. Um lembrete da fragilidade da vida e do poder da esperança face ao desconhecido. E o estranho misterioso que fim levou? Alguns dizem que ele foi visto pela última vez caminhando para dentro da floresta, desaparecendo entre as sombras das árvores. Outros afirmam que ele simplesmente se desfez no ar, como uma névoa dissipando-se ao amanhecer. Houve até quem jurasse ter avistado sua figura em sonhos, como se ele estivesse visitando-os de outra dimensão. A verdade sobre seu paradeiro permaneceu envolta em mistério. Já para a médica, ele se tornou uma lenda viva, um enigma que a acompanharia pelo resto de seus dias. Ela nunca esqueceu o olhar profundo e enigmático daquele homem, nem a sensação de que, de alguma forma, ele sempre estaria vigiando e protegendo a cidade das sombras.